preocupados maiores. Ah, não, claro. Não há isenção ali das empresas têm grande responsabilidade. A gente vai ver isso. Diga. Em que momento a gente vai, baseado no Laudato Si, na economia de Francisco, claro, essa ecologia integral? Vamos chegar lá. Já vou falar nisso. Então, gente, eu vou falar para vocês agora, depois de ter feito toda essa introdução, algumas motivações que levaram a igreja a propor este tema, Campanha da Fraternidade e Ecologia Integral, para o ano de 2025. 10 anos da Laudato Si. O que é Laudato Si, para quem não conhece, quem não é da igreja? Este documento foi escrito pelo Papa Francisco há 10 anos atrás. Né? Laudato Si. Essa palavra, né, Laudato Si, significa louvado sejas, é inspirado no patrono da ecologia para nós cristãos, que é São Francisco de Assis, não é? Que é um grande ícone, né, na defesa da criação. Ele, né, há 500 anos atrás, ou melhor, há 500 não, há 800, mais de 800 anos atrás, ele já chamava a atenção para algo que só recentemente a gente tem tomado consciência, que é essa perspectiva da gente achar que a ecologia ou o meio ambiente é algo externo a gente. Não, nós somos também ecologia, nós somos também meio ambiente, porque nós fazemos parte da casa comum. Então, o Papa Francisco, ele vai escrever este documento aqui, Laudato Si, inspirado num cântico chamado Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, que começa justamente com a expressão louvado seja. Tá? Então, ele, portanto, escreve este documento, e eu vou dar também uma outra dica de leitura. Tá? Este documento aqui é o primeiro documento oficial da igreja, do magistério da igreja, que fala sobre o meio ambiente. A igreja até então, anteriormente, alguns papas já tinham falado sobre o meio ambiente, sobre a questão ecológica, mas assim, de forma não aprofundada, mas apenas, vamos dizer assim, pequenas notas, pequenas reflexões, quando se escrevia algo sobre questões sociais da sociedade, ou até questões econômicas, e um ou outro papa às vezes até falava dessa questão do consumismo, da proteção do meio ambiente, mas sem aprofundar. Este documento foi o primeiro da igreja, né, a falar sobre isso. Depois, na sequência dele, o Papa propôs uma reunião dos bispos em torno dos países que fazem parte do grande bioma amazônico, tá? E aí veio este outro documento, né, Querida Amazônia, porque na perspectiva do Papa Francisco, lá na Laudato Si, ele já falava da importância da floresta amazônica para o mundo, o bioma amazônico para o mundo. Ele fala, inclusive, ele usa a Amazônia, a expressão de que é o pulmão, né, um dos pulmões do mundo, né, e que deveríamos olhar para ela, olhar para os povos nativos, né, deste bioma, os países, né, do qual este bioma faz parte, para que a gente possa pegar como modelo aquilo que de fato a gente vê de extremamente positivo entre esses povos. E claro, olhar para aquilo que está acontecendo também de ruim, que a gente viu inclusive recentemente com devastação, a questão da grilagem de terra, a questão das
das situações do garimpo, né? Obrigado por lembrar, Valdemar, a questão do garimpo, né? Sobre essa situação que tem assolado a Amazônia, né? O tráfico de drogas, o tráfico humano, né? O tráfico humano lá também algo também extremamente forte, exploração do petróleo que está aí agora em volta. Em novembro, o Pará receberá a COP30. Já vamos chegar lá, vamos chegar nesse tema E a gente também. queria que tivesse alguém da Escola de Cidadania representando. Fora o Valdemar, vamos ver se a gente manda E aí o que acontece? Esse aqui foi o relatório do Sínodo, que os bispos e também cientistas e pesquisadores, também que não são católicos, participaram e lançaram um pouco este documento aqui, esse relatório final do Sínodo sobre a Amazônia, que depois o Papa escreveu aquele documento Querida Amazônia. Eu dou até uma dica. Ele vai falar de sonhos. O sonho dele, o sonho da igreja e o sonho de Deus. Ele vai falar muito dessa expressão. Da onde ele se inspira para falar do sonho? Existe aquela música do John Lennon, Imagine, né? Se vocês pegarem a letra da música, você vai ver que tem um pouco ali. Vou lembrar também de um outro grande ícone da luta, da causa social, no caso lá nos Estados Unidos, Martin Luther King, né? I'm a Dream, né? O grande discurso, né? Eu tive um sonho, né, do Martin Luther King. Se você pegar esses dois grandes ícones, um ícone artístico e da música, junto com esse grande lutador, quando você lê Minha Querida Amazônia, você vai entender o sonho, vamos chamar o sonho de Francisco ali, onde ele se inspira. E tem o Chico Mendes, né? Tem o Chico Mendes também, a gente vai falar sobre isso. E eu vou falar também, porque, gente, não podemos esquecer que, assim, um dos grandes ícones da luta também para que a questão ecológica fosse também discutida dentro da Igreja Católica, das igrejas cristãs, mas também de modo ecumênico, foi Leonardo Boff. Né? O pessoal tem medo de falar dele porque foi muito perseguido, né, dentro inclusive da igreja, né? Só que o Leonardo Boff escreveu esta obra aqui, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. E o Papa Francisco, ele se inspira nesta obra do Leonardo Boff, né, para escrever a Laudato Si. Aliás, foi um bispo brasileiro que ajudou a escrever a Laudato Si, sobretudo o primeiro capítulo, e toda a expressão que você vê, grito da terra, grito dos pobres, é tirado daqui. Né? E também quando ele fala, dentro desse documento, sobre espiritualidade ecológica. Essa é uma expressão de Leonardo Boff, que é um grande teólogo, ele está vivo, né? E que é um dos ícones da teologia latino-americana, da teologia da libertação na América Latina. Né? Então, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Com esta obra, o Leonardo Boff, ele ganhou o Prêmio Nobel, não é da paz, Prêmio Nobel, é um prêmio assim como proposta alternativa para o planeta. Eu não me lembro exatamente o prêmio que ele ganhou, acho que lá no começo da década de 90, a partir desta obra aqui, que é muito importante também. É uma sugestão, depois está aqui para vocês, depois quem quiser tá vendo. Tá? Então, eu falei de uma primeira motivação, Laudato Si. Os 10 anos da Laudato Si. Segunda grande motivação, 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis, nós temos aqui uma imagem desse santo da Igreja Católica que revolucionou
a igreja 800 anos atrás, e antes de Leonardo Boff também era franciscano, também é franciscano, por dizer assim, né? Ele já nos chamava a atenção para dizer que somos nós também parte do meio ambiente. Ele usava inclusive a expressão irmão sol, irmão lua, irmã planta, né? A criação como um todo, né, são nossos irmãos, porque também nós somos criatura. Então, e aí tem o belo Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que ele se inspirou em salmos da Bíblia, né, para compor este cântico. E aí eu quero chamar a atenção também, gente, pelo seguinte: nós vamos entrar depois nessa questão também. Só que o fundamentalismo tem matado muito.